lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Muita paz e alegria, Israel de Freitas, com mais uma meditação da palavra do dia, que é o nosso alimento, é o pão nosso de cada dia. Desejo para você uma sexta-feira excepcional na presença desse Deus que cuida, que zela e que nos protege. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023. O Evangelho está em João 21, do 1 ao 14. Gente, olha só, nós estamos vivendo a oitava de Páscoa. São 8 dias depois da Páscoa. Isso significa que você pode desejar feliz Páscoa para quem você não viu no domingo de Páscoa, tudo e tal. Nós estamos vivendo o que, Israel? Qual o contexto nós estamos vivendo na palavra? Nós estamos vivendo um tempo de aparições do Cristo ressuscitado. Cristo vai ficar na terra, olha só, aparecendo aos discípulos num período de 40 dias mais ou menos. Com 40 dias é a assunção, a ascensão do Senhor ao céu. Ele vai subir ao céu, que é para 8 dias depois cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes. Entenda isso. Então hoje nesse Evangelho de João, a palavra diz que os discípulos estavam reunidos à beira do mar de Tiberíades. E aí como é que foi? Estava Simão Pedro, estava Tomé, estava Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Pedro disse para eles: eu vou pescar. Gente, escuta isso. Jesus um dia passando pelo mar da Galileia, chama Pedro, depois de Pedro fazer a maior pesca da sua vida. O Senhor diz: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Vida nova, Pedro, para você. Só que Jesus morre e Pedro volta a fazer o quê? A pescar de novo. Só que a palavra diz que novamente Pedro e os companheiros passaram a noite inteira e não pescaram nada. E de repente, um homem aparece caminhando na beira do mar e grita: lançai a rede à direita. Lançai, moços. Jesus primeiro diz: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E eles não sabiam que era Jesus. Jesus disse assim: lançai à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, pegaram tanto peixe que eles não conseguiam puxar por causa da quantidade. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é João que fala aqui: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer que era o Senhor, Pedro correu para se vestir, porque, aliás, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, com a rede, os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não rasgou. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia em perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus tomou o pão, distribuiu por eles, fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que o Cristo ressuscitado apareceu para os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa: é comprovado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele acompanha os evangelhos desses dias que você vai ver tantas aparições. Vai ter um dia que ele vai aparecer para mais de 500 pessoas. Então não foi só o grupo dos discípulos que viram Cristo ressuscitado, muita gente viu Cristo ressuscitado. Então eu quero dizer para você, nessa palavra de hoje, não volte para a vida velha como Pedro tentou voltar. Mais uma vez o Senhor mostrou que ele não dá conta de ser pescador de peixes. Que o chamado dele, o propósito dele é pescar homens para Deus. Porque Pedro volta a pescar, passa a noite pescando, não pega nada. Só pega quando Cristo aparece e diz assim: lançai
para a direita. Então isso prova e significa que o Senhor não queria Pedro pescador de peixe. E eu quero falar olhando nos teus olhos, para de fazer aquilo que Deus não quer para você. Para de viver uma vida que não é a que Cristo escolheu para você. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Esse chamado, ele tem a ver com o propósito. Quem não sustenta, aliás, quem não suporta, olha a frase, quem não suporta o processo, não viverá o propósito. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Pedro estava triste porque o mestre dele havia morrido. Mas só que o Senhor já tinha aparecido para ele, ele já sabia que Cristo tinha ressuscitado. Mesmo assim, ele voltou a pescar. Voltou aos afazeres antigos. O Senhor está dizendo, o que tu está vivendo, o que tu estiver passando, não pode te levar à vida velha, a voltar aos fazeres antigos. Porque eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Se você voltou para a vida velha, a fazer coisas velhas, volta para Deus, porque Ele ressuscitou, Ele vive. O sepulcro está vazio, meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça disso. E eu quero te falar outra coisa. Israel, se eu não estiver no meu propósito, sustenta o processo, vive o processo, sem murmurar, sem reclamar, sem nada, porque você vai encontrar a plenitude, a verdadeira alegria, se você suportar esse processo. Que Deus te abençoe com muita paz e alegria. Tenha um excepcional dia hoje, uma sexta-feira, cheia da presença de Jesus. Faça o bem às pessoas, cuida das pessoas, porque Deus pode tudo. E se você crer, você pode tudo. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.